Olá, eu sou Thaís, enfermeira parceira do Grupo Castelli, e a gente conversa hoje sobre o tabagismo. O que é tabagismo? É o ato de fumar, seja fumar cigarros comercializados livremente aqui no Brasil ou outros materiais que trazem combustão, como o narguilé ou até mesmo hoje os cigarros eletrônicos. E por que essa discussão do tabagismo é de extrema importância? Porque primeiramente o cigarro ele é um dos potenciais causadores não só de câncer de pulmão, mas como também inúmeros tipos de cânceres. Sem contar que potencializa o risco de doenças respiratórias, doenças cardíacas, doenças vasculares ou inúmeros outros tipos de doença, seja para o fumante ativo, seja para o fumante passivo. É importante pontuar também que um cigarro ele tem cerca de 4.700 substâncias tóxicas em apenas um cigarro e faz com que potencialize o risco de desenvolvimento de inúmeras doenças. A nicotina, ela também é um estimulante, consequentemente, ela tem um fator que causa dependência química e também dependência emocional. Hoje no Brasil, o cigarro ele é comercializado livremente, seja nas padarias, supermercados, adegas, né? Então é de fácil comercialização. Existe sim campanhas para se diminuir o consumo do cigarro e isso realmente tem uma cadeia que realmente é potencial de melhora. Para vocês terem uma ideia, nos anos de 1980 até 1990, aproximadamente 35% da população brasileira era tabagista. Hoje, de 2024 a 2025, apenas 11% da população é tabagista no Brasil. E dentro desses casos, os maiores consumidores de cigarros são os homens e, consequentemente, as mulheres. E é importante eu pontuar também que, como existe uma livre comercialização, existe o potencial de risco para que crianças e adolescentes, pois não conseguirem comprar, mas por terem acesso ao cigarro dentro da sua própria casa, inicie essa utilização do cigarro de uma maneira extremamente precoce. Estima-se que são gastos aproximadamente 125 bilhões anuais para controle do tabagismo e também para manutenção das áreas de saúde em decorrência às doenças causadas pelo cigarro. Lembrando, o cigarro ele não traz apenas danos respiratórios, mas ele traz inúmeros danos para a população que fuma, tanto ativamente quanto também passivamente. Hoje no Brasil existe o comércio e principalmente a utilização de outros mecanismos de tabagismo, como o narguilé e também os cigarros eletrônicos. O narguilé hoje é muito comum essa utilização entre os jovens, na qual é passado aí por um processo de combustão entre líquidos e sólidos e que produz fumaça. E como ele, na maioria das vezes, é mais saborizado, existe uma melhor aceitação, principalmente do público jovem. Ele causa uma dependência muito mais potencializada do cigarro do que o cigarro e, consequentemente, traz maiores danos, principalmente para as questões respiratórias do organismo. Depois eu tenho cigarros eletrônicos, que eles foram produzidos em meados de 2000 na China, como uma atitude para se diminuir o consumo do cigarro propriamente dito. Consequentemente, ele também tem o seu consumo mais potencializado na população pelas questões de sabores ou até mesmo de serem aromatizados. Mas infelizmente, ele também causa danos de saúde extremamente severos. E como a sua maior comercialização e consumo é feito pelo público jovem, eu tenho inúmeras consequências a essa população. É importante também eu pontuar que hoje não existem dados fidedignos quanto à comercialização do cigarro eletrônico e principalmente aos seus danos à saúde, porque hoje sabe que o cigarro é extremamente prejudicial porque as pesquisas foram realizadas desde a década de 70,
Como o cigarro eletrônico começou a ser comercializado depois dos anos 2000, não existe ainda um estudo fechado e que seja relativamente atualizado e até mesmo nessa investigação da população consumidora dos cigarros eletrônicos para se investigar os danos desse tipo de tabagismo. Então já é necessária essa conscientização pelo desconhecimento dos danos, mas principalmente hoje pelo aumento da incidência de internação e de intercorrências respiratórias, principalmente entre os jovens, em decorrência à utilização do cigarro eletrônico. Dentro dos malefícios da utilização do cigarro e do tabagismo propriamente dito, eu tenho os prejuízos da função respiratória do indivíduo. Então, complicações relacionadas a efezemas, questões relacionadas a patologias como pneumonia ou até mesmo DPOC em consequência do cigarro. Sem contar que a nicotina e as outras substâncias presentes no cigarro dificultam a troca gasosa e fazem com que essa troca gasosa que acontece dentro do nosso pulmão entre oxigênio e gás carbônico fique prejudicada. A nicotina, ela faz com que os vasos sanguíneos sejam mais estreitados e, consequentemente, o coração tenha mais força, tenha uma necessidade maior de força para bombear o sangue para todo o nosso corpo. É importante pontuar também que existe um risco potencializado não só do infarto, mas também do acidente vascular cerebral ou AVC ou derrame em decorrência da utilização do cigarro. Outros fatores que também trazem de malefício do tabagismo é o potencial de desenvolvimento do câncer. E nesse momento a gente não pode só frisar no câncer de pulmão. É o câncer mais comum entre os fumantes, mas o cigarro potencializa o desenvolvimento de inúmeros tipos de cânceres nos indivíduos. Importante salientar também que as mulheres que fumam podem ter alterações hormonais e relacionadas ao planejamento e também à gestação, porque o cigarro pode causar infertilidade. Consequentemente, existem inúmeros potenciais das mulheres em história reprodutiva que fazem a utilização do cigarro e também de hormônios com risco de cardiovasculares. Outra questão associada à utilização do tabagismo são as doenças respiratórias nas crianças. Não quer dizer que a criança fume, mas a criança próximo ao adulto que fuma também inala os gases tóxicos e aumenta a possibilidade de doenças respiratórias, como bronquite e asma, em decorrência ao fumo passivo próximo dos indivíduos que estejam fumando perto das crianças. Outras duas principais questões da utilização do cigarro é relacionado ao envelhecimento precoce e também aos custos na qual a pessoa tem com a utilização do cigarro. Então, os indivíduos hoje, que existe todo um critério de imagem corporal e de vaidade, é importante eu potencializar essa informação, que o cigarro, ele faz com que a nossa pele e até mesmo os nossos tecidos e os nossos órgãos sofram um envelhecimento precoce. Sem contar que por causa do mecanismo de fumar, existe a possibilidade do desenvolvimento de rugas ou até mesmo de marcas de expressão em decorrência do ato do cigarro. Outra questão também é a questão financeira, que consequentemente, em decorrência ao vício do cigarro, ao vício do tabagismo, o indivíduo tem aí um consumo dessa substância prejudicial, consequentemente pode alterar os comportamentos socioeconômicos de dentro da sua casa. Então é importante trazer essa conscientização do ato do cigarro, do ato de se fumar, do tabagismo, para uma conscientização de melhoria da saúde, não só pelo potencial de risco do câncer, mas também de outras doenças, mas principalmente para a conscientização da população quanto aos riscos do uso do cigarro. É importante trazer essa informação não só para vocês, mas também para os seus familiares,
principalmente os adolescentes e as crianças, que elas espelham o comportamento nos adultos. Então, para se diminuir o consumo do cigarro, é importante eu evitar ou até mesmo tentar deixar o vício do tabagismo para uma melhoria da qualidade de vida e principalmente para que eu não tenha os adolescentes e as crianças espelhando esse tipo de comportamento entre os adultos.